Antes dos deuses, antes da luz, antes mesmo do tempo, existia apenas o vazio, um abismo sem forma, sem som, sem fim. Desse vazio nasceu o caos, e do caos surgiram as forças primordiais que moldariam tudo o que conhecemos: a terra, o céu, a escuridão, o amor. Mas o nascimento do mundo não foi pacífico. Foi regido por dor, ambição e traição. Neste vídeo, você vai mergulhar nas origens violentas do universo, quando titãs desafiaram os próprios pais, e o sangue dos céus caiu sobre a terra. Prepare-se para testemunhar a gênese de tudo, e o primeiro golpe de uma guerra que ecoaria por eras. Este é o canal Crônicas do Impossível. Seja muito bem-vindo. Para entender o nascimento do mundo segundo os antigos gregos, é preciso ir além das páginas dos livros e mergulhar na mente de um povo que via os deuses em tudo, no trovão, no mar, na vida e na morte. A história que você vai ouvir agora tem suas raízes em textos sagrados da mitologia antiga, principalmente na Teogonia de Hesíodo, uma obra escrita por volta do século 8 a.C., onde os deuses ganham forma, voz e destino. Também nos inspiramos em fragmentos órficos, tradições órficas, em versões preservadas por poetas, dramaturgos e filósofos da Grécia Antiga. Esses relatos não são apenas mitos, são símbolos, ecos do medo humano diante do desconhecido e da tentativa de explicar o inexplicável. Agora que você conhece as raízes, prepare-se. Vamos voltar ao momento em que não havia nada, a não ser o caos. No princípio, não havia luz, não havia céu, não havia terra, não havia tempo, espaço, nem destino. Tudo era caos. Não o caos que conhecemos, desorganizado e barulhento, mas um vazio absoluto, sombrio e silencioso, um abismo infinito que flutuava na inexistência. Do caos, sem explicação, sem lógica, surgiram os primeiros seres primordiais. Surgiu Gaia, a Mãe Terra, sólida, eterna, o útero cósmico de toda a criação. Surgiu Tártaro, o abismo mais profundo do que o próprio inferno, onde até a luz hesita em entrar. Surgiu Nix, a noite, com sua sombra silenciosa, e junto dela, Érebo, a escuridão que se estende além da morte. E então, Eros, não o deus do amor que conhecemos dos poemas românticos, mas uma força bruta e irresistível. O impulso primordial que une, que atrai, que gera, o motor do universo. Não havia forma, mas agora havia força. Gaia, a terra, não suportou o vazio e deu a luz sozinha ao céu estrelado. Urano, o céu, e com ele a criação começou a ganhar estrutura. Céu acima, terra abaixo. O nascimento do universo estava em movimento, mas com o surgimento da ordem viria também o conflito, pois nenhum poder nasce sem sombra, e a sombra de Urano estava prestes a cair sobre os próprios filhos. Urano, ao ver Gaia, estendeu-se sobre ela, não por amor, mas para dominá-la, para cobrir sua vastidão e controlar sua fertilidade. Assim, unindo o céu e a terra, surgiram os primeiros filhos dessa união divina. Mas esses filhos não eram simples. Do ventre de Gaia surgiram forças primordiais com nomes eternos, os poderosos titãs, que herdariam a força do céu e a firmeza da terra. Os terríveis ciclopes, seres de um só olho, forjadores do trovão e da tempestade. E os temíveis hecatônquiros, gigantes de 100 braços e 50 cabeças, monstros cujo poder ameaçava até os próprios deuses. Mas Urano não via beleza nessas criações. Ele via a ameaça, e do medo nasce o controle, e do controle nasce o sofrimento.
A união de Gaia e Urano deu origem a uma linhagem poderosa, os Titãs. 12 entidades cósmicas que carregavam em si o equilíbrio e o caos, a ordem e a rebelião. Entre eles, os mais conhecidos: Cronos, o tempo que devora tudo o que existe; Oceano, o fluxo eterno das águas que circulam o mundo; Hiperion, a luz ancestral que antecede o Sol; Jápeto, o portador do sofrimento humano; Temis, a justiça primordial; e Reia, a mãe dos futuros deuses. Mas nem tudo que nasceu dessa união era bem-vindo aos olhos de Urano. Gaia também deu à luz criaturas que pareciam desafiar a própria natureza. Os Cíclopes, gigantes de um só olho, com força descomunal e o dom de criar as armas do trovão. E os Hecatônquiros, os incontroláveis, 100 braços, 50 cabeças, um pesadelo esculpido pelo próprio universo. Urano os viu e temeu, porque os titãs poderiam ser moldados, mas os monstros não se dobram, e o medo de Urano deu lugar à tirania. Ele empurrou os filhos de volta ao ventre da própria mãe. Gaia, outrora fértil e livre, agora gemia de dor. O útero do mundo se tornou uma prisão, e a semente da rebelião foi plantada.